bem? Vamos ter um ano incrível esse ano? Combinado? E para ter um ano incrível todo ano, a gente tem que fazer o quê? Eu vou ficar andando aqui só para testar. O que a gente tem que fazer para ter um ano incrível todo ano? Decidir ter um ano incrível. Ah, muito bem! Decidir ter um ano incrível. Todo mundo decidiu? Tá decidido. Acho que para a maioria de nós está decidido faz tempo, né? E a gente está buscando a nossa melhora. Porque a gente sabe que a gente se melhorando, a gente vai deixando para trás o homem velho e fazendo florescer um homem novo. E o homem novo, todo dia, é um pouquinho mais feliz, né? Por isso que tá todo mundo sorrindo aqui em 2024. E o tema que a gente vai falar essa noite é um tema importantíssimo para isso. Para a gente poder olhar um para o rostinho do outro e ver que tá todo mundo mais feliz junto. Ele propõe para a gente uma questão muito importante que, em primeiro lugar, nos faz entender que nós não somos sozinhos. Nós viemos para esse mundo juntos para viver em sociedade, viver reunidos. Ninguém é feliz sozinho, né? Então, quando a gente se decide ter um ano melhor, ser uma pessoa melhor e ter um amanhã mais feliz, a gente primeiro entende que se a gente não plantar o nosso hoje, amanhã nada vai ser diferente. E a gente entende, em estando aqui numa casa que fala de Jesus, que se amanhã a gente não estiver mais feliz junto, a gente também não é feliz, né? Se a gente olha lá em casa e a gente tá bem, tá procurando evoluir, tá tentando ser melhor a cada dia, e aqueles que estão com a gente lá, que vivem com a gente todo dia, estão patinando, estão errando, estão insistindo no erro, a gente consegue ser feliz? Não, eu acho que a felicidade é a única coisa que eu não vou encontrar em país nenhum, em loja nenhum, nem com dólar, nem euro. Nada, não se E compra. a coisa mais difícil de se ter é ser feliz. A gente é feliz construindo a felicidade. Felicidade é uma obra que incumbe a cada um de nós, mas nos incumbe juntos. E o tema dessa noite, eu não sei como, não sei se é você que escolhe os temas, Adilson? Eu mesmo. Você põe um saquinho com os nomes e um saquinho com os temas e tira, né? É tema, é isso. Pensando a pessoa O e que o cabe tema. para cada um. Vou dizer para você que você acertou em cheio mais uma vez. Porque como quase todas as vezes eu tenho que chegar aqui e fazer uma confissão, né? Eu venho me confessar quando eu venho falar dos temas que eu faço aqui. Por quê? É um tema para mim, especialmente, muito presente. O tema é o seguinte: devemos nós repreender os nossos próximos? É uma questão muito bem colocada. Nós devemos repreender os nossos próximos? E aí a gente vai pegar esse trecho, está no capítulo 10 do Evangelho, lição de casa, depois todo mundo vai lá. São os últimos 3 itens, 19, 20 e 21, mas podem, por favor, ler o capítulo inteiro, que tudo tem muito a ver, tá? É um tema que fala essencialmente sobre perceber o outro, né? Porque para repreender o outro, primeiro a gente tem que perceber o outro. E que faz frente a um tema que todo mundo vem falar muito, esse não é um tema muito escolhido para os evangelhos, que é o famoso não julgueis, que está dentro do mesmo capítulo, né? Não julgueis, para que com o juízo que julgardes, não sejais julgados. Isso todo mundo sabe, né? E não somos nem juiz nem Deus para julgar, né? E esse é um tema que me aflige muito, porque como a maioria de vocês sabem, eu trabalho no judiciário. Então o meu trabalho é julgar as pessoas, Uau! né? Ordinariamente.
Então é um tema que me exige um trabalho grandioso interno. Porque ali eu estou para isso. Mas e na vida? Pesa muito. Porque é quase que inevitável não julgar, né? Ainda mais se você faz isso todo dia, o dia todo. Como é difícil, é hercúleo o trabalho de falar, não vou julgar. Só que esse tema, ele traz pra gente a necessidade da gente entender o equívoco do outro. E até onde nos cabe dizer, ó, Dilson, tá errado, viu? Não é assim. Quando é que a gente tem mais oportunidade de fazer isso? Em casa. Com quem nos compete, né? Com os filhos que estão saindo à noite, você fala, por que você vai sair, criatura? Fique em casa, vai de novo. Com o marido, que chega tarde em casa, que não ouve o que a mulher fala 50 mil vezes. Com a mulher, que não ouve o que o marido fala 50, só vê os bicos, né? Com quem tá ali, ó, no burburinho, no caldeirãozinho com a gente. Então, quando a gente fala não julgar, a gente entende que sob esse aspecto, a gente precisa perceber, não condenar. E é assim que o não julgar cabe aqui. Perceba o outro, entenda o outro, não condena o outro. Auxilia a ser alguém melhor, assim como a gente está tentando. Uma das formas, se não a mais importante, uma das mais importantes, é, em primeiro lugar, o exemplo. Certo? Porque eu não posso falar para alguém não fazer alguma coisa se eu faço, né? Então eu não posso falar para as minhas filhas, olha, não mintam. Se o telefone toca, eu fala que eu não tô. Pequenas coisas, pequenos gestos. E quando eu as vejo mentindo, eu faço o quê? Vou parar. A vida não é lugar de mentira. Gente, isso eu preciso contar pra vocês. É verdade esse bilhete. A vida não é lugar de mentira. A gente não tá aqui pra mentir. Nem pros outros e principalmente para nós mesmos. Porque toda vez que a gente falseia a verdade a respeito da gente, a gente está tentando mentir pra gente. E quando à noite vamos dormir e colocamos a nossa cabecinha lá no travesseiro, a gente sabe que a gente não é aquilo. A gente sabe o que aconteceu na verdade. E a única pessoa que perde com a nossa mentira, em verdade vos digo, somos nós mesmos. Né? É a gente que perde tentando falsear quem nós somos, o que nós fazemos. Aí eu costumo falar para as meninas assim, lá em casa. Tenho 2 adolescentes, a maioria de vocês sabem disso, uma com 13 e uma com 15, é uma fase. Então eu falo para elas assim, ó, pode parar. O meu trabalho é ter 2 pessoas falando sobre a mesma coisa e eu descobrir quem tá mentindo e quem tá falando a verdade. Não queira mentir pra mim. Não dá certo, nem começa. Então lá em casa elas falam assim, mãe, então aconteceu porque... deixa eu falar a verdade, mãe. Não vai adiantar. Nem começa a mentir. Às vezes tenta, porque é um ímpeto. O ser humano tem um ímpeto de encobrir os seus defeitos. As suas mazelas, as suas dificuldades muitas vezes. Mas a gente precisa lembrar a todo tempo que a gente só deve satisfação para um indivíduo, um ser. Tá lá em cima, como a gente costuma dizer, né? A gente tem o costume de circunscrever os espaços, que chama Deus e que sabe quem é a gente antes da gente começar. Estamos aqui com um propósito.
de nos melhorar, de crescer, de evoluir. Não adianta fingir, porque quando chegar o dia da gente se acertar com a nossa própria consciência, a gente vai saber onde a gente acertou e onde a gente errou. E mais ainda, a gente vai saber onde a gente errou tentando acertar, o que é o mais importante, né? Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro à noite, a gente fala assim: poxa, Senhor, falei mal da vizinha outra vez. Amanhã eu vou tentar não falar nada. Amanhã eu vou tentar ser melhor. Amanhã talvez seja diferente. E isso é uma construção nossa. E graças a Deus a gente está melhorando, não tá? Todo mundo que está aqui. A tarefa de 5 segundos. Olhem para vocês 5 anos atrás. Vocês estão melhores ou piores? Melhores. Quem éramos nós há 5 anos? Então não fala da Priscila de 5 anos atrás, porque ela não existe mais. Ela não mora mais lá. Ela está em 2024. Tentando ser modelo 2025, né? Tentando ser melhor para o ano que vem já. Porque a gente se constrói. E às vezes quem está junto com a gente na caminhada tem uma dificuldade um pouquinho maior. E eu, como vocês sabem, sou a moça dos velhos ditados, né, Dilson? Mocinha dos velhos ditados, não tão moça assim mais. E eu adoro falar dos velhos ditados. E o que cabe exatamente aqui é: o macaco senta no rabo e olha o do outro. Porque a gente costuma esconder os nossos defeitos e apontar o das pessoas que vivem conosco. E normalmente, quando um defeito cutuca muito a gente do outro, porque a gente tem pelo menos uma beiradinha dele. E como trabalhar isso? Ah, Pri, eu fico quieta. Eu vejo, ó, a Cláudia falou assim pra mim hoje: se prepara, André. Falou assim, ó, tô vendo aquele defeito do André ali, mas eu não falo nada. Deixa ele perceber sozinho. E aí ela vê ele fazer 1, fazer 2, fazer 10 e não fala nada. Só que eles são um casal, parceiros. E quando vieram para essa estrada terrena, se comprometeram um com o outro. E no mais das vezes, a evoluir juntos. Significa dizer o quê? Que você, André, é responsabilidade da Cláudia, assim como ela é sua. Nós somos responsáveis um pelo outro. Adilson, você é responsável por mim. Nessa troca que a gente faz no Evangelho, no dizer de Jesus, no conhecimento que a gente busca, você responde por mim e eu por você. Se eu venho aqui e falo alguma baboseira, é sua responsabilidade me chamar e falar assim: Pri, aquele negócio que você falou, ó, pensa direito, olha tal livro, vamos buscar. Assim como é minha responsabilidade, sabe o quê? Ouvir. E passar aqui, ó, no meu crivo da razão. Peraí, tá certo? Será que o que o Wilson falou tá certo? Vou olhar. É assim lá em casa. Será que o que a Cláudia falou tá certo? Eu tô procurando ser uma pessoa melhor? Eu vou pensar naquilo e vou entender. Mas na maior parte das vezes, o que a gente faz? Melindra. Aqui o Adilson acha que ele é, mas vai falar do meu evangelho. Quem ele pensa que é? Não é? Quem a minha esposa acha que ela é para falar da minha conduta? Não é nenhuma santa. E na maior parte das vezes, como é que a gente fala? Não é assim, ó, querido, vem cá, pensa um pouco. Você não tá vendo? Você tá errado? Tá fazendo de novo, ô seu insuportável? Não é assim? A gente não sabe falar e a gente não sabe receber. E isso é construção, é treino. Não é eu vou deixar ele que se vire. Quando ele for reencarnar, eu vou para um planeta melhor e ele volta para a Terra. Não é assim.
ninguém solta a mão de ninguém. E é entender que todos nós precisamos dessa modulação. E a gente só tem um ao outro para fazer isso. Por mais que a gente saiba hoje, e todo mundo que está aqui sabe, eu sei, que a gente precisa buscar, e estamos aqui sábado à noite, buscando saber de Jesus, buscando entender de Jesus, buscando ouvir Jesus, a gente sabe que a gente precisa buscar, a gente precisa de um do outro para apontar. E isso não é julgamento. Isso é entender o outro, é perceber o outro. Isso é caridade. Para além da caridade, aqueles que são nossa, estou muito no para além hoje, né? São nossa responsabilidade, precisam da nossa condução. Isso eu digo aos filhos, aos netos, aos sobrinhos, aqueles que são da nossa competência. Não solta a rédea demais. Não passa a mão na cabeça. Nós temos uma geração hoje que está dificílimo para as escolas receberem as crianças. Porque eles vão para a escola para o aprendizado ordinário, não para a educação. Né? E as famílias não estão educando mais os seus filhos em casa. Eles deixam na escola e falam, um problema que é seu. Aparelho estão educando o filho hoje em dia, e não é legal. É um problema da escola. Só que a escola não está lá para dar educação religiosa, educação de berço que a gente fala, né? E aí a criança vai para a escola e gera uma porção de problema, e quando ela chega em casa ela conta para o pai. O que o pai faz? Vai brigar com a escola. Porque o meu filho não pode ser contrariado. Eu falo na escola assim, a diretora dá risada de mim. Eu falo para ela assim, pode puxar a orelha, viu? Se fizer baderna, pode me avisar, mas pode chegar junto. Porque eu conheço o meu eleitorado. Eu sei que são duas bênçãos. Eu não tenho que reclamar das minhas filhas. São duas bênçãos. Mas tem um monte de defeito. Eu tenho. Eu estou tentando lapidar. Mas tem muita coisa que eu preciso corrigir. E a gente procura não ter problema, não ter dor de cabeça. A gente vê hoje as crianças muito pequenas. Os pais saem para jantar e tocam o celular na criança. Criança que era para estar falando com 2, 3 anos, só falar uma palavra. Porque os adultos não interagem com elas. O que seu filho está fazendo agora? Tá lá, jogando. Faz quantas horas que ele está jogando? Umas 8. Você sabe o que ele está jogando? Você sabe com quem que ele está jogando? Não. Quantas vezes pega o celular do seu filho para saber o que ele está fazendo? A minha filha mais velha bufa. Falo, daqui. O que você vai olhar no meu celular? Seu celular, meu celular. Su casa, me casa. A fiscalização me incumbe. E se está fazendo errado, opa! Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui pode. A gente de férias perdeu um pouco os horários e as coisas complicadas assim. Minha filha falou assim pra mim, mãe, a gente perdeu o evangelho no lar, hein? Ela tem 13 anos. Fez falta pra ela. E a gente de fato perdeu. Por quê? Porque a nossa responsabilidade no plantio, pra mim, foi uma pequena e gratificante colheita. Mas o plantio é meu. É evangelho no lar toda semana. E quando falta, faz falta para eles. E é desde pequenininho, com o evangelho da molecada, daquele da turma da Mônica. Vai criando um hábito. Então, quando eu erro, elas têm liberdade de me corrigir. Mãe,
faltou aqui, ó. E a mim cabe olhar para dentro e aceitar. Então, mais do que entender o outro, é tentar ajudar na construção do outro. E além de tentar ajudar na construção do outro, é obrigatoriamente ajudar na construção de quem é a nossa responsabilidade. E a gente fala assim, ai, mas Jesus não julgava ninguém. Vocês sabiam que Jesus julgava as pessoas? Vou falar de tá nesse capítulo. Uma oportunidade em que Jesus julgou. Estava vindo ele lá, são várias. Depois percebam o Evangelho. Leiam as passagens. Leiam os testamentos. Porque os testamenteiros ou testamentários são incríveis para trazer a riqueza de detalhes. Jesus estava lá pregando no Monte das Oliveiras e veio aquela multidão assodada lá, preocupada, a imensa maioria querendo pegar ele no contrapé, dos fariseus, que ele estava sempre amolando alguém com aquela plenitude dele. E aquele povo veio arrastando uma mulher seminua, dizendo, adúltera, vamos apedrejá-la. Pegaram a mulher no pulo, como se diz hoje em dia, né, em adultério. Na hora fizeram o julgamento dela, que na época, vocês sabem que eu gosto do contexto histórico, né? Precisava de pelo menos 2 testemunhas do ato para você poder condenar a pessoa. Então presumimos que houvesse 2 testemunhas. Eles já tinham decidido, aquele povo já tinha decidido que ela era culpada. E do jeito que a história é narrada, parece que sim, arrastaram ela meio com pouca roupa lá para o meio do pátio. Já estava cada um com a sua pedra na mão, porque a pena para aquele crime, e adultério naquela época era um crime, inclusive para Roma, perante Roma, a pena era o apedrejamento. Imagina eu que não gosto de julgar ninguém, que a pena é uma pena corporal não mortal, vamos dizer assim. Mas já estava o povo, homens todos, com a pedra na mão para atacar a moça. Jesus abaixou e se pôs a escrever um dedo na areia. E aquele burburinho instalado. Em vendo que Jesus estava ali, eles aproveitaram a oportunidade para tentar pegar ele no pulo mais uma vez. E aí perguntaram para ele, mestre, fala, diga, adúltera, pega no flagra, vamos apedrejá-la, cumprimos ou não a lei? E por que pegar Jesus no contrapé? Primeiro porque ia contra, claro, tudo aquilo que ele pregava como rabi, né? Como um mestre, tudo aquilo que ele estava construindo. Mas não era só isso. Era porque para Roma, só quem podia aplicar esse tipo de pena era Roma, era o Império. Então aquelas pessoas ali querendo fazer cumprir a Torá não podiam aplicar aquela pena de apedrejamento. Então tinha, além da questão da caridade, do amor, de tudo que Jesus pregava, tinha uma questão técnica também. Porque eles não poderiam de plano aplicar aquela pena. Eles tinham que entregar ela para Roma. Para Roma então decidir se ia apedrejar ou não. E Jesus lá, quietinho, escrevendo no chão. Dizem muitos estudiosos espíritas que ele estava escrevendo os pecados de todas as pessoas que estavam julgando aquela mulher na areia. Porque nada fica na areia, né? Tudo some. E então, Senhor, apedrejamos ou não essa moça? Aplicamos a lei ou cumprimos o que Roma determina? Ele, muito esperto, muito sábio, olhando para todos os aspectos
inclusive para o ato que aquela mulher tinha cometido, que sabemos não era certo, olhou para aqueles enfurecidos irmãos, porque dizia ele que o pai era um só, todos irmãos, não é? Não é o que a gente aprende, não é o que a gente tenta colocar em prática todo dia, que às vezes não é tão fácil, mas a gente tem. Ele não falou nem sim, nem não disse nem Roma, nem vocês, disse apenas o seguinte: aquele que não tiver pecado, começa, atira a primeira pedra. Quando um soltou a pedra, foi embora, o outro soltou a pedra, foi embora, e sumiu todo mundo. E ele falou para ela: mulher, cadê os teus acusadores? E ela falou: Senhor, se foram todos. E ele disse: não te condenaram, eu também não. Vá e o quê? Não peques mais. Ele falou que ela não fez nada. Ele julgou a atitude dela. Ele sabia que ela estava equivocada. Senhor, eu sei que tu me sondas. É o que a gente deve falar para Deus todos os dias. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que você mora aqui. Que você sabe o que passa aqui e o que passa aqui. E sabe que todas as ações que esse corpo material pratica passam por aqui, e o Senhor sabe exatamente a intenção de cada ato. Jesus sabia o que ela tinha feito, mas ele decidiu, sabe o quê? Não importa, desde que você vá e não faça de novo. Errou hoje, com a gente todo dia erra muito. E a gente? Muito. Todo dia. E quando a gente olha pra dentro, a gente fala o que pra gente? Ah, prefiro outra vez, você não tem jeito, pelo amor de Deus, para. Adianta? O que a gente tem que falar? Tá bom, Priscila, fez de novo? Vai e tenta não fazer outra vez. O que a gente fala para quem convive com a gente quando erra? Errou, percebe, tenta não fazer de novo. Nas relações interpessoais isso é muito comum. A gente erra um com o outro o tempo todo. Mas a gente não precisa ficar quieto e esperar acontecer outra vez. A gente é responsável pela evolução do outro. Tudo na vida não é o ser, é como ser, né? Não é o verbo, é como você usa o verbo. Não é falar, é como você vai falar. Jesus falou para ela: não peques mais. Significa o quê? Pecou, né, querida? Ele podia falar, pecou, né? Ele não falou nada. Ele falou: vai e não peques mais. Porque pecou. E sim, a gente faz todo dia. A gente ainda é humano. Tanto no macro como no micro, né? Às vezes a gente se livrou do macro já, graças a Deus. Estamos no caminho. Então essas coisas mais odiosas a gente não faz mais. Mas a gente ainda erra muito no micro. Nas pequenas coisas. E graças a Deus hoje a gente percebe. E quando a gente não percebe, a gente precisa um do outro. Então, sair daqui e colocar em prática todos os dias. O quê? Tudo. E se eu não enxerguei o meu erro, o meu defeito, o meu vício, a minha implicação, por favor, me ajudem. Me ajudem como família. Somos uma família espírita, que graças a Deus nos reunimos aqui, como a Cláudia falou,
para conversar, para dar risada, para estar junto, mas somos uma família cristã. Jesus nos ensinou que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E isso nos dá responsabilidade. Se vai trazer prejuízo para o outro, fala. Com jeito, com carinho. Não é eu não tenho nada a ver com isso. Fala. E fala sem errar, né? Fala sem, o seu burro tá fazendo outra vez. Não é assim. Fala praticando a caridade no seu verbo também. Porque isso é crescimento. E a gente só vai ser feliz de fato quando a gente se propuser a ser. E a gente só se propõe de fato quando a gente decide que a gente precisa melhorar. Quando a gente decide que a gente precisa mudar. E graças a Deus a gente já decidiu. É só trabalhar devagarinho a nossa melhora. Certo? Obrigada a todos. Um ano, uma semana e um ano incrível. Mas eu acho que